Esperar um pouquinho. Ok. Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos brincar com o Proteus. Utilizarmos para construir um circuito básico, né? Que é o circuito para a gente conseguir executar alguns pequenos programas bem parecidos com o nossa máquina mais, mas focando em a gente conseguir pelo menos escrever em LEDs e até conseguirmos ler no teclado. Então, abrindo o Proteus, nesse momento, vamos seguir passo a passo a criação do projeto. Daqui a pouco já vou compartilhar a tela. Então, no primeiro passo aí, vocês vão lá no menu File. E clique em New Project. Então, você vindo aqui, File, New Project, você dá um nome para o seu projeto. Vamos chamar de 8086. Então, só recapitulando, nós vamos usar o Proteus para criarmos o nosso primeiro projeto, né? Com 8086. Na verdade, nós estaremos construindo, né, um mini PC. Ok? Então, selecione a tua área de trabalho em Path. Dá um Next. Aqui ele vai te pedir qual é o tamanho da tua área de trabalho, né? Vamos começar como um A3. Quando mais próximo de A0, melhor. Deixa eu ver se tem alguém chamando para ela entrar. Só um bom dia da Natália, ok. Então, escolham A3 para dar espaço para a gente colocar os componentes. Aqui ele pergunta se você quer criar uma placa de circuito impresso. Printed Circuit Board. Não precisa. Do not create. E aqui ele pergunta se você quer usar um projeto, né, já existente. Não, é do zero. Daí ele vai te dar um resumo que diz que você só quer fazer o esquema elétrico e, claro, com a simulação. Vai ter a simulação junto. Pronto. Vai te abrir essa tela aqui. Pronta para receber o teu esquema elétrico. Então, qualquer projeto que você colocar aqui, né, você vai poder simular, ok? Muito bem. Não se preocupem, tá? A gente vai fazer o desenho de você... Ah, não, professor, não rodou aqui. Depois que a gente desenhar, se habituar com o Proteus, eu passo esse projeto já para vocês, já bonitinho, tá? Só para você digitar o programa e poder testar. Mas a gente tem que aprender a manipular, né, o Proteus. Então, o primeiro passo, né, é você vir aqui, ó, nessa opção que é Component Mode. E se alguém não estiver acompanhando, me avise aí, se eu estou indo muito rápido. Então, em Component Mode, você tem a opção de selecionar todos os componentes, né, do Proteus, ó, clicando em P. Muito bem. E aí vocês vão digitar 8086. E lá ele vai aparecer, ó. Ok? É o primeiro componente. Então vamos clicar nele e ele vai te aparecer aqui na lista de todos os componentes que você já colocou no teu projeto. Então, coloque ele aqui, não no centro, né? Coloque ele aqui no canto esquerdo.
mais ou menos centralizado, mais ou menos, né? E se você ficar clicando várias vezes em lugares diferentes, ele vai se repetir, e eu não quero. Para apagar, botão da direita, né? Clique no botão da direita 2 vezes, ó. 1, 2. Muito bem, aqui está ele. Para movimentar no Proteus, não tem as barras de rolagem lá no canto, ó. Você tem que ir aqui no lado, ó, usar o botão da esquerda e fazer o deslocamento. Ok? Muito bem. Agora nós vamos ter que fazer algumas ligações básicas aqui, tá? Que daqui que vai partir os sinais por parte do processador, né? O quê? O barramento de endereço, o barramento de dados, né? O barramento de endereço da memória, o barramento de endereço das controladoras, sinais de escrita, sinais de leitura, né? E o sinal para indicar se o teu acesso é a uma controladora, o teu endereço é de uma controladora, ou o teu endereço é da memória RAM, ok? E o ALI. O ALI que é importante, né? Que o ALI que vai fazer com que o endereço, né, que foi jogado no barramento, ele seja congelado para liberar o barramento para trafegar dados logo após. Vamos fazer com calma aí. Então, a primeira parte é alimentar esse pino ready e esse pino MNMX. Aqui é a parte de inicialização do processador, tá? Ele coloca esse processador no modo de operação, né? Que está descrito no manual do fabricante, mas tem que seguir essa regra aqui, tá? Então, esse pino ready e esse pino MN/MX barrado, eles devem ser conectados em positivo, ou power, ou alimentação, tá? Onde é que está o positivo do circuito? Todo circuito tem um lado positivo e um lado negativo, é a alimentação. Você vem aqui em Terminals Mode, Power, ok? Power, clique aqui, ele vai aparecer aqui na tua lista, só um clique, né? E volte aqui para a área de trabalho, e vai aparecer esse símbolo aqui, que é o Power. Para ligar, você, ó, se você colocar o cursor, vira um lápis, é só clicar para marcar e aproximar até o destino. Daí vai marcar, ó, diz, ó, chegou no destino. Então clique e aí você já tem. Mas é no Red, né? Eu acabei ligando no Int. A gente vai usar futuramente isso aqui. Pronto. Red já está ligado. Mas tem que ligar também esse daqui, MN/MX barrado. Você, você clica, pode clicar em qualquer ponto aqui, ó. Mas vamos deixar bem alinhado, tá? Mais apresentado. Pronto. Além do power, vocês têm o ground. Aqui, ó. Ground. Opa. Como se chega ao power? Vamos lá. Aqui, ó. Tem esse menu aqui, ó. Ó, tem vários menus, certo? Várias funções. É aqui, ó. Terminals Mode. Daí você tem o power aqui, ó. Clica nele, ele aparece aqui na lista, joga para cá, ó. Agora o ground, vocês vão ter que ligar no reset. Então vamos alinhar um pouquinho para a direita. E aí você ligue no reset. Então isso aqui é o que vai resetar o processador. Esses outros pinos, tá? Existe um chip que vocês compram no mercado,
que é 8212, se não me engano, que ele é que vai ficar, ele que vai fazer a parte de inicialização do processador, né? Daí ele envolve esses pinos aqui, ó, hold A, hold G, ele utiliza esses dois pinos aqui, tá? E a gente não vai se preocupar, porque isso é um simulador, né? Então, o pessoal da Lab Center, né, ele, ele diz o seguinte, ó, isso aqui é a ligação mínima para você poder rodar um programa, tá? Muito bem. Quando você, se o dia você quiser projetar um desafio de montar numa placa, um 8086, de repente um TCC, né? Daí todos esses fios serão, esses pinos serão conectados, tá? Muito bem. Acabamos de alimentar a parte de inicialização, né? O reset, principalmente, do processador. Agora nós vamos ver a parte de controle, né? Os sinais que vão partir do processador, né? Pro barramento, tá? Barramento de dados, endereço e controle. Então, vimos na aula passada que esses pinos de A0 a A19 formam o barramento de endereço. Dessas 20 linhas que formam o barramento, né, da linha A0 até a 15, forma outro barramento de endereço, que é o barramento das controladoras. Também, de AD0 até AD15, formam o barramento de dados, tá? Mas também, de AD0 até AD15, pode formar também o barramento de instrução. Enfim, o processador, ele reutiliza essas 20 linhas, né, para várias coisas. Para formar o endereço da RAM, para formar o endereço da controladora, para formar o barramento de dados, que você vai mandar para a controladora ou para a memória principal, e também formar o barramento de instrução, porque você vai buscar instruções para executar. Ok? Então, que sinais eu preciso, né, mandar para os circuitos adjacentes, né? Então, nós vamos usar, basicamente, os sinais de leitura, escrita, que é o read e write. E como é que nós puxamos esses sinais para os circuitos, né? Clicando e puxando assim um fiozinho. Mas nós vamos trabalhar de uma forma diferente, vamos usar conectores, né? Nós vamos colocar aqui um objeto, se esse objeto se repetir em algum outro ponto do circuito, é o mesmo ponto. Então esse objeto está aqui, ó. Está aqui em Terminals Mode, e é o default, ok? Esse carinha aqui. Daí você rotaciona ele, ó. Que aqui é a entrada dele, né? É onde você vai entrar com o sinal, né? Então você pode clicar com o botão da direita e tem esses tipos de rotações aqui, ó. Eu prefiro rapidamente usar esse aqui, ó. Hexmarrow, aqui, ó. Ou você dá Ctrl M, tem a tecla de atalho, ele vai movimentar ele nesse sentido aqui, ok? Tem uma opção de quando você coloca o conector, ele está aqui na tua apresentação, né? Você pode rotacionar ele antes, ó. Tá vendo? De tal forma que se você inserir ele, é para ele aparecer nessa posição, né? Ó. Então, vou precisar alinhado ao read, ao write, para indicar que você quer escrever numa memória ou controladora, para indicar se você quer ler de uma memória ou controladora. São esses dois pinos. Esse outro pino, que é o M/IO, é para indicar se a tua escrita ou leitura é para uma controladora ou para memória.
Veja, você pode fazer escrita em memória e em controladoras. A mesma coisa para a leitura. Você pode ler algo da memória, seja um dado ou instrução, ou ler algo da controladora. Sei lá, o status de uma tecla, por exemplo. Só que você tem que avisar para quem essa leitura e essa escrita, você que eu digo, o processador tem que avisar para o teu circuito, através desse pino aqui, M/IO. Se o M estiver em nível lógico, quando você fizer uma escrita ou leitura, significa que é para memória. Quando o M/IO estiver em 0, ó, tem uma barrinha aqui, ó. Essa é a dica, ó, barrinha em 0. Então, quando tiver nível lógico 0, essa tua escrita ou leitura é para uma controladora. E, finalmente, um terceiro sinal, que é importante, né? Que é o sinal que vai congelar o endereço, o tal do ALI. ALI quer dizer Address Latch Enable. O Enable, né? Ok? Então, ele que vai congelar o endereço. Por quê? Eu falei para vocês que o barramento é compartilhado, tanto para endereço como para dados. Então, se você mandar um endereço e mandar um dado logo em seguida, vai sobrepor o endereço. Então, o que é feito? O processador manda o endereço e manda um sinal via ALI para que aquele endereço, de alguma forma, seja congelado, salvo em algum lugar, para liberar o barramento. Muito bem. Só que isso quem faz é o hardware. Você só tem que respeitar, né? Quem faz é o 86. Você só tem que respeitar as ligações aqui. Daí você ligue, né, o ALI, no pino ALI do processador, né? Você ligue o conector, desculpa, nos sinais de controle, como está aqui, ó. ALI, read, write, MIO. MIO. E o resto aqui a gente vai ligar, né? Ó, o barramento, vamos ligar para cá. Para cancelar a linha, ESC, ó, que eu estou puxando aqui. Ó, aqui é mais grosso, tá? Porque é barramento. Muito bem. Então, nós criamos os rótulos, né, os conectores. E aqui nós vamos dar nomes a eles, porque eu vou repetir ele em outros pontos do circuito. Então, se aqui eu chamar de ALI e aqui eu chamar de ALI, é o mesmo ponto. Isso evita que vocês tenham que ficar puxando fios, muitos fios, e ficando o teu circuito muito poluído para a interpretação futura. Então, você faz o seguinte, como é que eu atribuo um rótulo? Clica, ó, é só clicar e dê um nome para ele. O nome, eu vou atribuir o mesmo nome que está aqui, ó. Então, ALI, aqui é o read. Agora, aqui eu acho que tem um macete, que se você colocar, se não me engano, o cifrão na frente e encerrar com o cifrão, ele aparece barrado aqui, ó. Tá vendo? Ó, coloque um cifrão antes e depois do rótulo. Ele aparece com uma barra em cima. Mesma coisa para o write. Cifrão, WR, cifrão. A mesma coisa para o M/IO. Um pouquinho mais complicado. Deixa eu tentar. É aqui, vamos ver. É o M barra, e eu vou botar o cifrão aqui, ó. Depois, só no I/O. Vamos ver se funciona. Nunca fiz isso. Ó, funcionou. Daí fica bem caprichado, ó. Fica exatamente como o processador pede. Ó, você tem que ligar num conector identificado por M/IO. Daí fica até mais fácil. Pô, de onde é que vem esse sinal? Ah, vem aqui do processador.
Só que aqui ele tem um terceiro identificador, né, que não precisa se preocupar. Mas tem que ter esta forma aqui. Por exemplo, o ALI, quando tem a barra, significa que é um circuito ativo, é um sinal ativo baixo. Ou seja, quando ele não está lendo, ele está em nível lógico alto. Quando ele lê, ele vai abaixo. Por isso tem a barra. Aqui, quando ele estiver em nível lógico alto, está acessando a memória. Quando estiver em nível lógico baixo, é um I/O, é uma controladora. E aqui o ALI, ele vai a alto, né, quando congela. Ou seja, se não está ativo, ele está em baixo. Ele vai estar ativo em alto. Então, barra zero. Ativo em zero. Sem a barrinha, né, ativo em 1. 0 e 1, ok? Muito bem. Agora, a próxima etapa é a questão de congelamento de endereços, tá? Onde é que nós vamos congelar o endereço que vai vir aqui do barramento, né? Para que libere o barramento para trafegar dados. Então, para congelar, nós vamos usar flip-flop tipo D. Aqui na lista de componentes, componente mode, P, digite 74273. Uma dica aqui, ó, toda vez que vocês encontrarem um componente eletrônico, sempre verifique se aparece aqui um MDF aqui, ó. É sinal que ele já foi implementada a simulação. Apesar desse Proteus ser uma versão limitada, né? Então você sempre tem que olhar. Então pode escolher o primeiro da lista. Aqui, ó. E espere que ele apareça aqui, ó. Apareceu? Ótimo, professor. Vamos colocar aqui. Nós vamos precisar, só para mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu jogar ele um pouquinho mais para cima. Ó, ele é um flip-flop tipo D. Ele pega o que está na entrada, joga na saída, na presença de clock. Só isso. Então ele é capaz de congelar, salvar aqui, ó, 8 bits. E o nosso barramento, né, ele é de 20 linhas, o barramento de endereço. Então eu precisaria de no mínimo 3 desse elemento. Então vocês insiram 3 flip-flops tipo D. Na medida que vocês vão inserindo os componentes, ele vai colocando o 2, o 3, o 4, ó, o 1. Quando é o U, é circuito integrado. Quando for capacitor, é C, resistor, R, tá? Ok? Muito bem. Para que servem esses rótulos aqui? Né? Isso aqui, se você for desenhar uma placa de circuito impresso, né, futuramente, um circuito integrado, para guardar soldar o circuito integrado, lá vai estar a referência também na placa, né? Então, para quem não sabe, vou ver aqui, vai. Ó, aqui são placas de circuito impresso. Então, clicando aqui, ó. Tem uma plaquinha de circuito impresso onde vocês vão colocar, por exemplo, os componentes. Então, na plaquinha de circuito impresso, existe uma identificação, né? Ó, não dá de ver aqui, muito bem, mas existe aqui os rótulos, ó. O 2 que apareceu, né? R26 para resistores, ó. D para diodos.
C para capacitores, porque você, na hora que você tem uma placa de circuito impresso na mão, né? Você quer identificar que componente é esse aqui. Pô, o que que é esse U2? Daí você vai lá para o esquema elétrico e olha qual é o U2, ok? Então isso aqui pode futuramente virar uma placa de circuito impresso. Começa aqui, ok? Daí procure depois no Google PCB, né? Printed Circuit Board. Aqui já tem uma plaquinha pré-desenhada aqui, ó. Pronta para virar isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Você desenha a placa, pode usar o Proteus, e olha no que ela se transformou, numa placa de circuito impresso. Desenho e ela real aqui, ok? Muito bem. Então, agora o que que nós temos que fazer? Nós temos que puxar o barramento de endereço, né, até todos esses pontos aqui, ó, tá? Deixa eu ver um negócio aqui. Então, vamos lá. Vamos puxar o barramento de endereço, atenção, das controladoras, tá? É que eu havia comentado com vocês que existe dois barramentos. Quando for o barramento de 16, de 20 bits, né? Significa que você está endereçando aquele 1 mega de memória. Muito bem, então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos puxar, primeiramente, ó, se você clicar aqui, você tem condições de puxar um barramento, tá vendo? Esse barramento que eu estou puxando agora, tá? Ele vai ser o barramento de endereço das controladoras. Para endereçar as controladoras, nós precisamos de 16 linhas do barramento de endereço. Das 20 linhas, nós temos, né, que puxar 16. Então, vocês fazem aqui, ó. Cliquem aqui, vai aparecer essa linha grossa, ok? E aí vocês podem puxar mais ou menos até esse ponto, clicar, ó, mais ou menos até essa distância e até mais ou menos aqui, ó. Veja, o que o professor está querendo dizer com isso? Ó, repetindo, você pode puxar daqui, ó. Eu quero puxar o barramento de endereço, ó, para ser congelado, que são 16 linhas. Barramento de endereço da controladora. Para a controladora, nós precisamos apenas de 16 linhas para endereçá-las. 2 elevado a 16 dá 65.536. Ou seja, você pode ter essa quantidade de controladoras. Então, vamos lá. Clica aqui. Opa, não, tem que partir daqui, desculpa, pessoal. Partir daqui. Clica. E mais. Aqui tem que dar 2 cliques, se não me engano, para encerrar. Pronto. Para ficar um pouquinho mais escura. Pronto. Acabei, pessoal, de ligar, né, o barramento de parte do barramento de endereço, que são 16 linhas. Então, o que vocês vão ter que fazer? Como o meu objetivo é endereçar as controladoras, está aqui o barramento já puxado, tá? Isso aqui só é uma identificação para facilitar depois a interpretação. Ó, isso aqui é um endereço, é um barramento. Vocês liguem, então, essa linha maior nesses pontos do circuito, que são os pontos que serão congelados, as linhas que serão congeladas. A gente vai identificar ainda, tá?
Meu, que hora para passar um caminhãozinho para limpar rodapé aqui. Nosso meio-fio aqui. Tá louco. Barulheira aqui. Vamos lá. Então, pessoal, conseguiram ligar até aqui? Então, isso aqui vai ser o nosso barramento de endereço. Ah, mas professor, né? Não tem mais linhas lá para baixo? Tem, tá? Tem mais linhas lá para baixo. Ah, por que que o senhor não puxou lá para baixo? Não, porque eu quero isolar para vocês dois tipos de barramentos, tá? O barramento de endereço das controladoras, que são 16 bits, do barramento de endereço da memória principal, que são 20 bits. Ou seja, eu teria 16 linhas aqui de endereço e mais 4 aqui para baixo. Eu teria que puxar mais 4 linhas aqui para baixo. Mas eu não vou fazer isso agora, ok? Depois eu vou justificar por quê. Muito bem. Ah, professor, eu posso dar um nome a esse barramento aqui? Sim, você pode dar um nome para ele. E como é que eu faço isso? Tá? Você clica nele, só que para clicar, veja bem, tem um detalhe aqui. Ele está no modo de inserção de componentes e barramentos, né? Você vai ter que clicar aqui na flechinha e clicar nesse barramento, tá? Deixa eu dar uma olhada como é que se faz isso aqui. Só um pouquinho, pessoal, para editar ele. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Ah, peraí. Ah, descobri. Para dar nome a esse barramento, tá? Você vai ter que clicar aqui, ó, LBL, Wire Label Mode. É para colocar rótulos, né? Ó, clique em LBL e clique aqui nesse barramento e vamos dar um nome para ele. Ele é o barramento de endereço e dados, é o barramento de endereço e dados que vai de 0 a 15. Pronto. Vai aparecer aqui uma identificação, ó, futura aí para você. Isso aqui faz parte de um address, é um endereço, que vai de A0 até A15. Ah, mas não vai de A0 até A19? Se for endereço de memória. É endereço de controladora. Cada controladora tem seu endereço. Então, você rotula aqui, ok? Clicando em LBL. Muito bem. Só que aqui, nesse barramento, vai ter muitos sinais. Ó, A0, A1, A2, A3, A4, como também vai ter AD0, AD1, AD2, AD3. Então, nós temos que identificar para onde vão esses 15 sinais, 16 sinais de endereço e esses 16 sinais de dado. Então, você vai rotular aqui cada um desses, né, pontos aqui, ó. Então, você clica aqui e define o seguinte: por esse barramento, nessas linhas aqui, vai trafegar um endereço e um dado chamado AD0. Aqui vocês chamam de AD1. Basta clicar na linha aqui, ó. AD2, AD3, AD4. Então, ó, faz parte, ó, tá vendo? Ó? É AD, um valor de 0 até 15. Mas por que o D também? Porque aqui, ó, hora vai passar dados, ok? É um barramento que trafega dados e endereços, ok?
AD5, AD6, AD7. Aqui, continua. AD8, AD9, AD10, AD11, AD12, AD13, AD14 e AD15. Pronto. Muito bem. Agora, então, imagina o seguinte. Digamos que o processador, ele queira acessar uma controladora. Então, eu tinha comentado com vocês. Que cada controladora tem um endereço. Então, só para recapitular um pouquinho. Então, a placa de rede, né? Se eu pegar uma placa de rede aqui, ela tem uma faixa de endereço dela, ó, tá certo? Então, toda vez que o processador ele quer acessar aquela placa de rede, o processador vai jogar aquele endereço que eu mostrei nesse barramento, tá? Ah, antes que eu esqueça, pessoal, eu mandei um e-mail para vocês com 3 links do YouTube, tá? Vocês devem ter visto. E esse link, eu sempre vou fazer isso toda semana, tá? Ele é um link da disciplina de Arquitetura de Computadores 2, né? Das 3 turmas, tá? A turma de vocês da manhã e também temos as 2 turmas da noite, tá? Por que que eu estou fazendo isso? Como são aulas faixa e eu tenho que ficar falando direto, né? E o que que às vezes a gente acaba falando uma coisa para uma turma e acaba esquecendo de falar para outra turma. Então, o que que eu fiz? Como é o mesmo assunto, como são turmas do mesmo assunto, eu vou sempre liberar e jogar no YouTube para vocês o que foi passado em cada uma das disciplinas, ok? Como um reforço. Se vocês quiserem, vocês vão lá, além de assistir o vídeo de vocês, vocês assistem aqueles outros vídeos. Eu só vou cortar aqui o microfone para xingar o pessoal aqui da prefeitura. Só um pouquinho. Pô, sacanagem. Tá louco. Barulheira aqui do meu lado. Mas vamos lá. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho aqui, ó. Tá vibrando em minha casa aqui. Dá para ouvir nada, professor, daqui. Ah, mas tá vibrando aqui. Tá até ameaçando cair aqui os vasos aqui. Mas tudo bem, vamos continuar aí. Muito bem. Então o vídeo lá está compartilhado. E aí vocês, né, se quiserem assistir das outras turmas, como reforço, fica à vontade. Muito bem. Próximo passo. Próximo passo, já que o endereço da controladora está aqui, eu tenho que, de alguma forma, congelar esse endereço, né? Então, uma vez que o endereço aparece aqui, eu tenho que congelar para ele ficar neste lado aqui, ó. Duplicado aqui e aqui liberado para trafegar o dado. Porque quando você joga um endereço no barramento, tá? Vai servir para alguma coisa, para endereçar alguma coisa, e que vai envolver a transferência de dados.
Então, por isso que esse barramento tem que estar liberado. Se vocês olharem aqui, ó, então, para congelar, eu tenho que jogar um sinal de clock, né? Um sinal de clock aqui e um sinal de clock aqui para que este endereço seja congelado aqui. Isto. O LET é um termo técnico na eletrônica, né? Armazenar. Address, já sabe o que é, e habilitação de armazenamento de endereço. Ok? Tá aqui, ó. O pessoal chama o flip-flop tipo D de LET. Muito bem. Então, vamos ter que mandar um clock. Só que o processador avisa o que está trafegando aqui nesse barramento. Ele avisa, o que está trafegando aqui é um endereço no momento. Então, ele dá um pulso aqui. Já que ele dá um pulso, a gente vai pegar esse ALI que está aqui e vamos replicar ele nesses dois pontos aqui, ó. Tá vendo? Ó? Mas ele está tão próximo, esse fio, que eu poderia ligar direto. Mas não vamos fazer isso. Vou botar em prática aqui o ALI. Então, você vem aqui em Terminals Mode, Default, ó. Coloca ele aqui e aqui. Atenção, nunca ligue direto assim, ó. Sempre ligue através de um fio, um componente no outro. E vamos chamar de ALE. ALE. Aqui ficou sobreposto, né? Eu posso movimentar esse rótulo aqui, ó, tá vendo? Posso pegar ele e movimentar. Aqui não precisaria. Mas para ficar equivalente. Pronto. Então, esse sinal aqui é o mesmo ponto, ó. Então, quando der um pulso aqui, vai ser o mesmo ponto aqui, vai ter um pulso aqui também. Muito bem. Ok. O que é esse MR? É Master Reset. Esse cara que você jogar a nível lógico baixo nele, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai apagar o conteúdo, né? Que foi previamente memorizado. Ele vai apagar, tá? O conteúdo que foi, vai jogar em zero, né? O conteúdo que foi memorizado. Mas eu não quero fazer isso. Eu simplesmente quero que ele congele, né, o endereço e deixe aqui o seu valor e não apague ele. Não jogue em zero. Só que daí esse pino, ele, como ele recebe, se ele receber um nível lógico zero, porque tem uma bolinha aqui, você não pode deixar ele em aberto assim, como está. Porque qualquer circuito eletrônico que você deixa um pino de entrada em aberto, pode entrar ruído. E esse ruído ser interpretado como um nível lógico baixo e ficar zerando ou resetando a tua saída. Então, a gente tem que garantir um sinal elétrico aqui que desabilita esse pino. Como ele habilita embaixo, nós vamos desabilitar esse pino para resetar, né, em alto. Então, você vem aqui em Power. E aí, você pode colocar aqui, mais ou menos aqui. Vai ficar feio aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui nesse canto aqui, ó. Não, daí ele não me deixa ligar. Vamos achar um lugarzinho aqui. Ó. Power. E mais um Power. Ok? Dessa forma.
evitamos que esse circuito integrado, essa entrada esteja aberta para receber ruído. Agora não vai mais receber ruído. Ela vai ter um nível lógico alto, o que faz com que ele não resete a saída. Tá? Resetar, apagar. Muito bem. Só que, deixa eu só jogar esse alho aqui para cima, para você não imaginar que esse pino aqui, ó, esse fiozinho, é um alho. O alho é esse cara aqui. Então vamos tentar jogar esse rótulo para cima. Pronto. Agora sim. Fica mais apresentável. Pois não. Tem como deslocar o barramento ali, a barra inteira de uma vez só, não? Nunca fiz, mas eu vou tentar. Vou marcar ela. Deixa eu ver se ele deixa marcar. Porque marca por partes. Por partes, não. Não dá, né? Tá. Eu acho que tem o drag aqui, ó. Botão da direita, drag. Vê se vai no teu caso aí. Ó. Ele tem muitos pontinhos, né? Aham. Ok. Depois eu vou passar para vocês esse projeto todo já montadinho. Mas é só para a gente se habituar com o Proteus, tá? Muito bem. Agora falta o sinal, né? Tem um detalhe do Ali que eu acabei esquecendo de explicar. Tá? Mas não tem problema, é fácil de resolver. Tá? O Ali, toda vez que ele atua, quer ver, ó? Ó, aqui está o Ali em repouso. Quando tem um endereço no barramento, que é o endereço de uma controladora ou da memória, o Ali dá esse pulso. Só que, se a gente olhar aqui, o sinal que eu preciso jogar no 74273 para congelar, ele tem tá vendo aqui, ó? Esse triângulo aqui. Isso aqui significa que ele é sensível, né, à borda, tá? Então, o que acontece? Esse cara aqui, para ele funcionar, para ele congelar o endereço, ele teria que receber um sinal contrário, assim, ó. Tu tá em alto, vai abaixo, e aí volta alto. É uma característica do 74273, é o contrário do Ali. Então, nós vamos ter que colocar uma negação, tá? Nós vamos ter que colocar aqui um NOT. Então, esse sinal do Ali aqui, ó, vocês podem deixar ele aqui. Ó, apaguei a linha que vem do processador. Apaguei. Tá? E entre o sinal do processador e o conector Ali, vamos colocar uma porta lógica NOT. Então, vocês vêm aqui na lista de componentes. P. E escrevam NOT. Ok? O 7404. Pronto, agora sim. Agora sim. Nós vamos ter, então, um sinal para congelar o endereço, só que ele tem que ser negado, porque ele usa essa lógica contrária. Muito bem. E, professor, falta aqui congelar o resto do barramento de endereço. Sim, concordo com você. Então, nós vamos criar aqui, ó, nós vamos puxar aqui mais uma linha, ó, do barramento,
Só que atenção, você vai puxar agora daqui, ó. É que isso aqui é só um símbolo, tá, pessoal? É só para facilitar o entendimento do circuito. O que importa são esses sinais aqui, ó. Esses rótulos aqui. Então você vai puxar até aqui embaixo, ó. Eu estou pegando agora dos bits de ordem 16 até 19. Deixa eu alinhar para vocês poderem pegar. Aqui é para dar o zoom, né? Tem a opção aqui, ó, de mais ou menos centralizar. Aqui você pode tirar esse grid aqui, se quiser, ó. Eu prefiro assim, ó. Muito bem. Vamos dar um nome para esse barramento, tá? Vamos chamar de AD. Então, você vem aqui em Label. Aqui eu até discordo que o pessoal chamou de AD. Para mim é só address. Eu não vou ter dados trafegando nessas linhas mais altas, que são a 16, 17, 18 e 19. Então, eu vou chamar de AD 16 até 19. E como aqui já temos 16 linhas, aqui nós vamos puxar apenas 4. Ok? As quais receberão o nome de A16, A17, A18 e A19. Então você volta aqui para Label, né? E coloca os nomes. Muito bem. Tá, e os sinais aqui de baixo? Precisa? Precisa também. Nós vamos ter que congelar o endereço. O endereço é de 20 linhas, então vamos precisar do sinal de clock vindo ali para ele? Sim. Então coloque também o ali aqui, ó. Fácil. Lá em componentes, terminal mode, desculpa. Default, já está na posição. Dei um nome para o rótulo. Ali. E para evitar reentrar ruído e resetar o conteúdo memorizado, jogue em positivo aqui. Lembrando, se você deixa em aberto, você vai ter problemas. Não no simulador, tá? Mas na prática, teria problemas. Então, vamos ligar também em Power. Pronto. O lado esquerdo está perfeito. O processador já tem, dessa forma, condições, né, de jogar um endereço de 20 linhas e esse endereço chegar para todos os flip-flops tipo D, o que permite que eles sejam congelados mediante o sinal do Ali que também já tem no processador. Tá? Ainda esses 3 pinos estão sem função, porque ainda não existem controladoras, tá? Para receber esses sinais, tá? E esse sinal aqui também.
Muito bem, deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Ok, o barramento, já dei o nome para eles. Ok, já identifiquei através de rótulos. Muito bem. Agora, nós temos que formar um novo barramento aqui. Tá, mas o que vai ser esse barramento? Esse barramento que eu vou formar agora, ele só vai ser de endereço. Por quê, professor? Porque lembram lá do clock? O clock vai pegar a informação, toda vez que estiver trafegando por aqui, por este lado, for um endereço, ó, de A0 até A20, o processador vai dar um pulso, né, que vai pegar a informação que está aqui, que é um endereço naquele momento, e congelar aqui. Então, aqui nós só vamos ter um endereço. Então, vamos criar um barramento aqui só para o endereço, tá? Então, a professora, aqui foi fácil, né? A gente puxar uma linha, né? Porque aqui já estava grosso, né? E aí o senhor simplesmente clicou em cima e a linha, o barramento foi prolongado. Mas aqui não tem um barramento para prolongar, não tem nada, nenhuma linha grossa para eu continuar a edição. Tem aqui, ó, Bus Mode aqui, ó. Clique em Bus Mode, daí você vai ter uma linha grossa agora aqui, ok? Cliquei, cliquei e cliquei. Pronto. Acabei de desenhar o barramento, agora somente de endereço. Porque eu sempre bato na mesma tecla. Porque aqui, hora vai passar endereço, hora vai passar dados. Ok? Endereço da memória ou endereço controladora. Quando for endereço memória ou controladora, ele tem que ser congelado para que este barramento seja liberado, né, para que você possa mandar o dado para aquela posição de memória congelada, que pode ser da memória RAM ou de uma controladora. Então, vamos lá. Ligue no barramento, endereço congelado, puxe essas linhas. Muito bem. Aqui é fácil, né? Só que nós temos que identificar aqui no um rótulo aqui no nosso barramento, informar, né, o que tem nesse barramento aqui, um resumo, né? Aqui era address data, ó, address data. Aqui vai ter um outro nome. Então nós vamos chamar somente de address. Então, ADR. Não confundir ADR com address data. Não, é address, como se fosse uma sigla, né? Que vai da linha 0 até 19. Muito bem. Vamos lá. Temos que colocar, como aqui nós temos um barramento,
nós temos que colocar aqui o que nós estamos jogando nesse barramento, né? Na verdade, isso daqui é opcional, tá? Mas, mais uma vez, é para mostrar, tornar mais apresentável o teu circuito, mais fácil de entender. Então, vamos lá. Vamos chamar de A0 até A19. Tá? Até mais ou menos aqui, ó. Exatamente aqui. Então, rotulem A1, A2, A3. Opa! A4, A de address. Então, aqui vai sempre estar congelado o endereço. Pronto. Essas linhas aqui precisam ser ligadas, professor? Não, essas aqui não precisam ser ligadas. Ó. Deixa eu ver se eu consigo diminuir o tamanho. Deixa eu ver se eu consigo diminuir o tamanho desse barramento aqui. Ó, eu consigo até apagar esse objeto aqui, ó. Me deixou apagar. Muito bem. Então, o nosso circuito, ó, ele já tem capacidade agora de congelar o endereço. Então, aqui sempre vai, isso aqui vai ser um filtro, né? Ele sempre vai separar o que está, toda vez que estiver trafegando aqui for um endereço, ele dá uma filtrada e joga para cá ele aqui. Daí isso aqui fica livre, esse barramento. Claro, a gente ainda vai ligar essas linhas para o outro lado ainda. Tá? Deixa eu ver se eu consigo apagar alguma coisa aqui. Botão da direita, ó, drag, ó. Eu posso deletar esse pedaço do circuito, ó. Ele é um pouco inteligente aqui, ó. Olha, isso aqui não está sendo usado. Então, botão da direita, delete. Muito bem. Salva. E agora, professor? Uma vez que eu tenho o endereço salvo, tá? É necessário que esse endereço ele seja decodificado. Mas agora, só um comentário aqui para vocês, tá? Isso é mais característico do Proteus, tá? Vocês já estão pensando, o próximo passo é colocar a memória aqui, seria o certo. Mas no simulador Proteus, a memória ela já está inclusa no próprio processador. Então, quando você forma aqui o endereço de uma posição da memória RAM, tá? Na verdade, ele vai endereçar internamente a memória. Ou seja, aqui aparece aqui, ó, Internal Memory Start Address. Ele está dizendo o seguinte, que
a memória, aquele 1 mega de memória que você quer acessar para guardar dados, ele está dentro do processador. Imagine que é um processador 8086 mais avançado que você compra e ele já vem com 1 mega de memória on chip, né? Já no chip, ok? Tá, então para que eu vou usar agora o barramento de endereço, professor? Se o senhor acabou de dizer que ele está dentro do próprio processador. Nós vamos usar o barramento de endereço para congelar o endereço da controladora, ok? Então, o endereço da controladora vai estar aqui. Pergunto, professor, isso daqui, então, eu não precisaria ter colocado a linha A16, A17, A18, A19, né? Não precisaria ter colocado. Mas pode ocorrer de você querer expandir a tua memória, colocar uma memória externa aqui. Mas não é o nosso caso. Então, nós só vamos usar essas linhas para formar o endereço, né, das controladoras. Como o barramento de endereço das controladoras é de 16 bits, nós só vamos usar essas linhas aqui, ok? Bem, para decodificar um endereço de uma controladora, existe um circuito integrado chamado 74154, tá? Então, o 74154, tá? Ele é um decodificador de endereços. O que ele faz, tá? Ele tem uma entrada aqui de seleção, né? Ele tem aqui a entrada de seleção. Então, baseado nessa combinação binária, tá? Ele seleciona uma dessas 16 saídas aqui, ó, de Y0 até Y15. Exemplo, se aqui tiver 0, 0, 0, 0, ele vai selecionar esta saída aqui. Se aqui tiver 0, 0, 0, 1, vai selecionar essa saída. Se aqui tiver 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, é essa saída. Se tiver 0, 0, 1, 1, é essa saída. Então, ele é um decodificador de endereço. Imagine que aqui é um endereço de 0 até 15, onde ele vai selecionar uma saída por vez de 0 até 15. Ok? Aqui a alimentação dele, né? O positivo e o negativo. Só que 74154, ele só vai atuar quando eu tiver esses dois pinos habilitados. Ele só vai decodificar esse endereço, essa seleção, né? E habilitar a saída quando esses dois pinos estiverem habilitados. Muito bem. Então, vamos colocá-lo aqui, ó. Vamos colocar, mas antes encontrá-lo na lista, né? Vai em Component Mode, clique em P e escrevam 74154. Pegue o primeiro da lista. E coloque-no aqui. Então, se vocês observarem o desenho, né? Ele tem essas 4 entradas. Por que 4 entradas? Porque se você fizer 2 elevado a 4, 2 elevado a 4 dá 16, ó, 16 saídas. Então, essa combinação binária é como se ela significa qual é o periférico ou a controladora
desculpa, qual a controladora do periférico que você está selecionando. Então, se você jogar 0000, seria a controladora a controladora que tivesse ligada nesse pino seria habilitada, tá? Se aqui tivéssemos 0001, seria essa daqui, tá? Aqui eu acho que eu inverti só na hora de explicar o A, B, C, D para vocês. Aqui, ó. Na hora de explicar o A, B, C, D. Esse daqui é o de menor peso, tá? Então, seria assim, ó. Eu troquei. Então, abrindo o Notepad, ó. Temos o A, o B, o C e o D. Então, nós temos que pensar assim, ó. Ao contrário, né? Então, se fosse 0000, deixa eu dar uma olhada só aqui no circuito. Então, seria a controladora 0. Se você jogar 001, você está selecionando a controladora 1. Se você jogar 0010, controladora 2 e assim por diante, que você estaria selecionando. É só invertir, tá? A ordem, né? Qual que é o bit de maior peso e o bit de menor peso. Mais significativo e menos significativo. Muito bem. Então, aqui nós vamos criar os conectores para as diferentes controladoras. Tá? Que seja controladora lá, expansor de I/O, a controladora perdão, do terminal burro, a controladora de som, enfim. Vamos colocar aqui conectores. Tá? Então, você vem novamente aqui em Terminals Mode, Default, e atenção, ele está virado aqui, ó, a bolinha, ó. Rotacione aqui, ó, para ela ficar para outra posição. E faça 16 inserções. E liguem, ó. Nunca esqueçam disso. Eu acabei esquecendo, mas salve, né, de vez em quando, né, projeto. Bem, professor, consegue fazer um testezinho dessa controladora? Ó, eu vou fazer um teste antes para vocês, só para mostrar como ela funciona, tá? Eu vou jogar uns sinais elétricos aqui, tá? Vou jogar uns sinais elétricos aqui. Então, eu venho aqui na lista de componentes, ó. Isso aqui é só para testar, tá, pessoal? Lá na lista de componentes, clique em Logic. Procurem por Logic. E tem um cara chamado Logic State aqui, ó. Logic State. Ele é muito bom para a gente injetar sinais, tá? No circuito com o intuito de ver o comportamento dele, ó. Então, eu vou injetar sinais elétricos aqui nesse cara, tá? Nesse decodificadorzinho, que eu estou representando aqui endereços, tá? Vou representar endereço. E para habilitar, ele tem uma bolinha aqui, ó.
esse circuito integrado só vai habilitar se esses dois elementos estiverem em zero. Você deve estar perguntando, mas por que dois? Com o tempo vocês vão entender. Então, eu vou jogar um ground. Nos dois. E eu vou tentar rodar, tá? Ok? Tá? Eu tô rodando. E agora, ó, eu acabei dando um play aqui, ó. Olha só. Ó, nesse momento tem tudo zero aqui, ó. Tá vendo? Ó? Zero, ele está selecionando a saída aqui, ó. Esse cara aqui, ó, ele está jogando esse sinal. O que que é o sinal azul? O sinal azul é zero. E o sinal vermelho é 1. Desses devem estar estranhando, mas por que que ele está jogando zero aqui? Porque o zero é o nível lógico ativo. É o que esse circuito integrado joga na saída para habilitar aquela controladora. As controladoras, normalmente, elas são habilitadas em nível lógico baixo, tá? Tem um chip select lá, seleção de chip em nível lógico baixo. Mas, enfim, olha só. Eu coloquei aqui, eu formei aqui o endereço 0000, da direita para a esquerda. Selecionou a saída 0. Agora eu vou formar um novo endereço, ó. 0001. Ó, selecionou a saída 1. Agora eu vou formar o endereço 3, ó. 0011. 0011. Tá? Ó, endereço 3. Tá vendo? Ó, endereço 0, 1, 2, 3. Vamos colocar tudo 1. Ó, selecionou a saída 15. Porque aqui tem o número binário 15. Ah, professor, se eu quisesse selecionar a saída 8, então você tem que jogar aqui o número 8. Ó, saída 8. Seleciona a saída 4 para nós, professor. Isso aqui, ó. Forma o número 4 aqui, ó. 1, 2, 4, ó. Ok? Ele só faz isso. Ele decodifica, ele transforma um número binário, que é um endereço, em uma combinação, numa seleção de uma saída. Ele decodifica o endereço, ou seja, quando aparecer aqui no barramento essa combinação binária 7, selecione então o dispositivo de endereço 7. Tá aqui, ó. Quando aparecer no barramento o endereço 6, ó. 1, 2, 4, 2, 4. Quando aparecer o 6, selecione o dispositivo de endereço 6. Tá aqui. Ó, de 0 até 15. Esta é a função do decodificador. Só isso. Então, eu posso selecionar aqui 16 controladoras diferentes. Então, vamos voltar aqui e vamos dar nome a essas controladoras. Vamos chamar de I/O 0 até I/O 15. Vamos botar nomes a esses blocos. Cifrão, I/O 0. Cifrão, I/O 1. Vamos fazer até 15 aqui, tá? Se quiser marcar tudo aqui, né? Ó, marca tudo, né? Você ganha tempo, ó. E aí dá Ctrl V e altera o número da I/O. Ctrl V e o número da I/O.
Ô, professor, Ó, pois não. e ela funcionar em nível lógico baixo tem algum motivo? É porque o projetista quis assim? A Intel quis assim. Ah, tá. Porque, olha só, deixa eu te mostrar um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar aqui uma das controladoras que a gente viu como introdução, né, na aula passada. Eu vou pegar aqui o 8251, que é o que conversa, é a controladora do terminal burro. Ó, tá vendo aqui, ó? Chip Select. Chip Select. Quando tiver, ó, tem uma barra em cima. Então, quando aqui tiver nível lógico baixo, esse chip está selecionado. Então, esse cara já vai jogar o nível lógico baixo se você ligar um desses 16 pinos naquele, né, componente lá. Que é o, ó, tá vendo aqui, ó? É embaixo, ok? Ok, entendi. Joia. Obrigado. Então, referência. Vamos lá. Pronto. O pessoal aqui da prefeitura já foi embora. Muito bem. Já está aqui os rótulos. Então, por exemplo, você pode ter no teu circuito até 16 controladoras, que nós vamos aprender aos poucos, né? E cada uma vai estar conectado no seu chip select. Então novamente aqui, ó, 8251, que era a controladora do terminal burro, ó, esse cara vai estar selecionado, esse 8251 vai estar conectado em um desses caras aqui, um desses conectores aqui, desses elementos. Aí vai do endereço que você atribuir a essa controladora, né? Muito bem. Se eu pegar outra controladora, aquela 8255, que é o expansor de I/O, né? Ela também tem um chip selector, tá vendo? Eu vou ligar em uma desses conectores de seleção de endereço. E também temos o outro que eu citei, o controladora de áudio. Ó, chip select, vai estar em uma dessas I/Os. Muito bem. Então já fizemos essa parte aqui. Agora, né, vem um detalhe que é o seguinte. Tá. O senhor falou que aqui vai estar congelado um endereço. Sim, vai estar congelado um endereço. Esse endereço pode ser da memória RAM, como pode ser de uma controladora. Exatamente. Tá. E esse decodificador de endereços é só para controladoras? Exatamente. Tá. Como é que esse cara vai saber que se esse endereço congelado aqui é um endereço da memória RAM ou de uma controladora? Está aqui a resposta. M/IO. Esse chip aqui, ele só pode decodificar um endereço se aquele endereço, né, corresponder ao de uma controladora. Ele não vai querer ficar decodificando um endereço de uma memória, da memória RAM. Então, para isso, existe o M/IO, que ao ir em 0, ó, tem uma barrinha aqui, identifica que o que está no barramento de endereço, né, no barramento, o endereço é de uma controladora. Então, para que ele decodifique, ele precisa ser avisado. Ó, já tem um endereço congelado de uma controladora. Estou tentando acessar uma controladora. Porque quando você quer acessar uma controladora, o processador vai jogar no barramento de endereço o endereço dessa controladora.
que vai ser congelado aqui, nesse lado. E esse cara aqui tem que decodificar. Então, existem duas condições para ele decodificar, que aqui seja 0 e 0. Ó, tem uma bolinha aqui, ed enable. Então, isso aqui tem que estar em 0, e aqui também tem que estar em 0 para ele decodificar o endereço que está congelado aqui. Então, eu vou puxar o m/io para cá. Então, você vem, em vez de puxar uma linha lá do processador, aqui, ó, você só repete esse conector, ok? Então, você vem aqui em Terminals Mode, Default, deixa eu ver que posição ele está, tá ok. Então, a primeira condição para que ele decodifique o endereço, entre no modo de decodificação, é que o endereço aqui congelado seja de um I/O, de uma controladora. Deixa eu ver se bate o nome do rótulo. Tá, bateu. Muito bem. Ele sabe. Então, toda vez que aqui estiver trafegando, toda vez que aqui estiver congelado o endereço da memória RAM, tá? Esse cara vai estar em nível lógico alto. Vai estar em nível lógico alto. Alto está avisando para o decodificador, ó, porque ele queria receber baixo, ó. Está avisando para o decodificador que não é para decodificar esse endereço. Porque esse endereço é um endereço de uma memória RAM. Então, para entender, fazer a analogia aqui eu vou mostrar um exemplo que escreve na RAM e um exemplo que escreve na controladora. Tá? Então, um exemplo simples aqui. Ó. Esse exemplo aqui, ó, move. Esse exemplo escreve o valor de AL na posição o H em hexadecimal, tá? Hã. Esse exemplo escreve o valor de AL na posição de memória 300 da RAM. Agora deixa eu mostrar como é que é. Então 300. Agora um outro exemplo. Vou fazer mais alto nível, tá? Então, o primeiro escreve o valor de AL, um valor de 0 a 255, tá? Na posição de memória 0300 da RAM. Já se você fizer Alt em vez de Move, esse exemplo escreve o valor de AL na posição de memória 0300 de uma controladora. No caso, é o endereço de memória de uma controladora.
vírgula, de uma controladora. Ok? Então, alguns sinais que são gerados aqui, ó. Esse cara aqui vai, como é escrita, ele vai gerar um write, tá? Ele vai gerar um write que vai para low. E o m/io, ele vai para high. Aqui, ó, o write vai para low, né? Para indicar que é uma escrita. E o m/io, ele vai para low. Ó, aqui vai para low. Então, a única diferença, ó, os dois são endereços. O endereço, ó, se eu pegar e executar os dois programas, né, ambos vão congelar o 300 aqui. Imagina aqui o 300 em binário aqui, ó. Seria não, 300 em binário. As duas instruções, tanto move quanto alt, vão escrever em endereço de memória, ou seja, vai aparecer um endereço aqui que vai ser congelado, vai estar aqui congelado o 0300, quando for de acesso à memória RAM, ou o 0300, quando for de acesso à controladora, ok? A diferença dos dois é com relação ao sinal, m/io. Ele vai dizer se esse endereço congelado é de uma controladora ou é da memória RAM. Mas eu quero que seja quando for de uma controladora. Então, o m/io vai estar em low. Por isso que, quando for low, e aqui espera um 0, ele seja habilitado para, parcialmente, né? Habilitado para decodificar aquele endereço. Então, quando aqui estiver trafegando o endereço de uma memória, né, RAM, esse cara aqui vai estar em alto. Estando em alto, não vai habilitar esse chip e ele não vai decodificar aquele endereço. Só isso. Então, acabaram de ver uma instrução nova. Essa aqui é a instrução para escrever numa controladora. Para ler é in. Solicitar um estado. Por exemplo, se uma tecla está pressionada ou não. Tu vai usar in. Muito bem. Vamos lá. Vamos continuar agora aqui, professor. Então, quando é controladora, só me interessa essas 16 linhas de endereço? Sim. E as demais? Aquelas outras 4? Não, isso aqui é quando você for endereçar a memória RAM. Memória RAM, ela tem um barramento de 20 linhas, o que te permite te acessar 1 mega dela. Já as controladoras têm um barramento de endereço de 16 linhas, o que já permite que a gente possa endereçar 65.536 controladoras diferentes. Mas nunca vamos fazer isso, né? Muito bem. Aqui no nosso caso, a gente consegue só 16. Tá, bom, professor, mas aqui vai estar o endereço, certo? Sim, concordo, vai estar o endereço da controladora. Tá, mas aqui temos 4 linhas que o senhor explicou, que é o endereço individual de cada controladora. Se eu colocar aqui 0000, habilita essa daqui. Se colocar aqui 1000, essa aqui e assim por diante. Mas qual dessas linhas puxar aqui? Né? Se o senhor tem 16, qual que o senhor vai puxar para cá? Tá? Aí você que escolhe, tá? Qual dessas linhas você vai utilizar para formar o endereço? Por exemplo, vou usar o A8, o A9, o A10 e o A11. Ou vou usar o A9, o A10, o A11, o A12 para formar, identificar o endereço da controladora. Vamos seguir a regra lá da maioria dos livros, tá? Nós vamos usar como regra para formar o endereço A9, A10, A11 e A12. Mas poderia ser outro.
Ah, mas se eu usar a 4, a 5, a 6 e a 7, professor, ia funcionar? Sim, só que daí, para quem o teu endereço seria diferente daquele que escolheu o A9, o A10, o A11 e o A12, o endereço da controladora, tá? Então vamos adotar aqui. Então aqui a gente já pode puxar direto, ó. Tá, o senhor ligou no barramento, mas vai puxar o quê? Daí você deve estar perguntando, ah, não vai, professor, não vai, não dá a impressão que é uma linha que está passando direto daqui para cá? É, concordo contigo. A gente pode fazer diferente, ó. A gente pode traçar a linha até aqui e puxar assim, ó, para não dar a impressão, tá? Ou deixa como tá e bota os rótulos, né? Vamos lá. Então, vamos colocar os rótulos. Eu vou puxar desse barramento aqui, ó, que é a 0 até a 15. Eu quero que chegue para cá, né? Vamos botar o rótulo aqui, LBL. Eu quero que aqui seja o A9, o A10, o A11 e o A12. Essas são as linhas. Dessas 16 que eu vou utilizar para representar os 16 endereços diferentes aqui, ó, de controladoras. 2 elevado a 4, 16, ok? Bem, agora eu vou desenhar então para vocês um mapa de endereço. Tá? Esse é o mapa de endereço. Então agora vocês vão começar a entender como é que os endereços das controladoras são criadas, tá? Muito bem, olha só. Olha como é legal e fácil. Vamos ver na prática aqui. Digamos que o programador jogue no barramento de endereço esse valor aqui, tá? Ele queira mandar o valor do AL para a controladora de endereço 0000. O que vai acontecer aqui? O processador, né? Ele vai pegar e jogar no barramento de endereço 0000. Jogou 0 para tudo, ok? Logo após a presença do endereço 0, o sinal de ALI vai dar um pulso. Ó, deu um pulso. Esse pulso vai fazer com que esse teu endereço 0 fique congelado aqui, correto? Ficou congelado aqui. Perfeito, professor, entendi. Ok? Uma vez congelado, o processador já quase que simultaneamente, né? Ele diz o seguinte, ó, esse endereço congelado é de um I/O, ok? É de um I/O. Então ele vai forçar esse pino abaixo. Forçando esse pino abaixo e chegando esse sinal, é claro, ao decodificador de endereço, ele sabe, opa, esse endereço congelado é de uma controladora? Então é hora de eu descobrir de qual controladora é. Eu vou decodificar esse endereço. Então, ele vai pegar dessas 16 linhas, né, as que interessam para ele. 4.
ok? 4 linhas, que nós selecionamos de A9 até A12. Poderia ser de A7, né, até A10, e assim por diante. Com o tempo, vocês vão entender por que ele usou essa faixa, tá? Mas vamos lá. Então, vai ser decodificado. Mas vamos analisar. Qual é o valor que vai estar aqui nesse barramento? Como você escreveu 0, você vai ter aqui 0, né? 0, 0, 0, 0, 0. Vai ter tudo 0. Concorda? Ó, essas são as linhas do barramento, ó. A0 até a 15, ó. A0 até a 15. E aí, esse cara vai decodificar. Ele vai verificar. Opa, aqui tem, que tem A9, A10, A11, A12. Ó, A9, aqui eu errei, né? Aqui tem um errinho aqui. Aqui tem A9, A10, A11, A12. Alguém perguntou de intervalo? Vocês querem intervalo ou tocar até umas 5 para as 11? Ou vocês querem ir lá tomar um cafezinho rapidinho? Tem umas perguntas aqui. Então vamos lá. Vai lá tomar um café então. Vou dar um intervalinho para vocês aí. Daí a gente continua. Vamos lá. Fazer xixi, tomar café, respirar um ar. Vamos lá. Volta que hora, professor? 9h30? Pode ser 9h30 então. Tá. Valeu.